É um segundo dia esmagador. O consenso é que as tarifas do presidente foram muito mais altas do que o esperado e baseadas em fórmulas econômicas que as pessoas não entendem. Qual é a sua reação e qual é o impacto sobre os europeus? Você quer que eles gastem mais em defesa? Sim, o que eles finalmente estão concordando. Mas como eles podem fazer isso quando suas economias estão desmoronando e eles estão agora? Não. Suas economias não estão desmoronando. Os mercados estão reagindo. Não. Suas economias não estão desmoronando. Seus mercados estão reagindo a uma mudança dramática na ordem global em termos de comércio. E então o que acontece é bastante direto. Se você é uma empresa e fabrica muitos dos seus produtos na China e, de repente, os acionistas ou pessoas que investem no mercado de ações percebem que vai custar muito mais produzir na China, suas ações vão cair. Mas, em última análise, os mercados, desde que saibam quais serão as regras daqui para frente, e enquanto isso estiver definido e você puder sustentar onde estará, os mercados se ajustarão. Empresas ao redor do mundo, incluindo no comércio e comércio global, só precisam saber quais são as regras. Uma vez que saibam quais são as regras, elas se ajustarão a essas regras. Então, não é justo dizer que economias desmoronam, mercados desmoronam, porque mercados baseiam-se no valor das ações, que são ruins para os Estados Unidos. Temos que ser um país que pensa ser o maior mercado consumidor do mundo. E ainda assim só exportamos serviços. E precisamos parar com isso. Precisamos voltar a quando éramos um país fabricante. E para fazer isso, temos que redefinir a ordem global do comércio. Outra parte da minha pergunta. Não podemos deixar como está. Isso não pode continuar. Não podemos continuar a ser um país que não fabrica coisas. Precisamos fabricar coisas para fornecer empregos para os americanos. É isso. É simples assim. A China é um exemplo. Quero dizer, é ultrajante. Quero dizer, eles não consomem nada. Tudo o que fazem é exportar, inundar e distorcer mercados, além de todas as tarifas e barreiras que implementam. Então, o presidente concluiu que o estado do comércio global é ruim para a América e bom para outros. E ele vai redefinir isso. E ele está certo em fazê-lo. Obrigado também pela previsibilidade dos relacionamentos. Sobre também a previsibilidade dos relacionamentos com os aliados. O primeiro-ministro da Groenlândia, o primeiro-ministro da Dinamarca, que neste momento possui os groenlandeses. Então, a Dinamarca, um aliado da OTAN, está dizendo que é inaceitável que um país não possa anexar outro país. Não vamos anexar nada. Isso vai depender dos groenlandeses. O vice-presidente deixou isso claro. Ele vai respeitar a autodeterminação dos groenlandeses. Então, em algum momento, os groenlandeses deixaram claro que querem ser independentes da Dinamarca. Então, a Dinamarca deve se concentrar no fato de que os groenlandeses não querem fazer parte da Dinamarca. É nisso que eles deveriam se concentrar. Nós não demos essa ideia a eles. Eles têm falado sobre isso há muito tempo. Sempre que tomarem essa decisão, eles tomarão essa decisão. Não deixaremos a China entrar, oferecer dinheiro e nos tornar dependentes. O presidente disse que não usaria força militar contra a Dinamarca, um aliado da OTAN. Não, ele disse que não descartaria. Não. Ele disse que não descartaria. Ele disse, eu não vou descartar nada se a Groenlândia for invadida por uma potência estrangeira como a China, ou a Rússia, ou qualquer outra. Mas não importa porque os groenlandeses vão tomar uma decisão. São eles que querem se afastar da Dinamarca. São eles que querem ser independentes. Não nós. Nós não tivemos essa ideia. Eles tiveram. E se eles tomarem essa decisão, os Estados Unidos estariam prontos para intervir e criar parceria. Não estamos nesse estágio. Mas foi isso que o vice-presidente deixou claro na semana passada em sua visita. Sua declaração foi muito clara de que respeitaremos a autodeterminação do povo da Groenlândia e são eles que querem deixar a Dinamarca. Essa não foi nossa ideia. Certo, segunda pergunta, Missy, do Washington Post. Secretário. Obrigado. Posso perguntar sobre as negociações Rússia-Ucrânia? Negociações da Ucrânia. Você pode nos dar. Você está próximo da avaliação americana das condições que a Rússia apresentou após as conversas sobre o cessar-fogo no Mar Negro. E também, os ministros das Relações Exteriores britânico e francês disseram esta manhã que Putin estava procrastinando. Você concorda com isso? Talvez ele pode estar. Ainda não sabemos. Vamos descobrir em breve. Quero dizer, veja, aqui está o que o presidente queria fazer. Ele quer acabar com esta guerra e ele quis testar isso muito cedo no governo. É possível acabar com esta guerra em termos que sejam aceitáveis para ambos os lados? Porque você não pode acabar com uma guerra a menos que ambos os lados concordem. E é isso que estamos no processo de descobrir. Saberemos em breve, em questão de semanas, não meses, se a Rússia está séria sobre a paz ou não. Espero que estejam.
Seria bom para o mundo se essa guerra terminasse, mas obviamente temos que testar essa proposição. Então, estamos trabalhando nesse processo. Tivemos um visitante que o senhor Kirill esteve aqui esta semana, tive a chance de me sentar com ele, ele se encontrou com outros. Ele levará algumas mensagens de volta. E a mensagem é que os Estados Unidos precisam saber se você está ou não sério sobre a paz. Em última análise, Putin terá que tomar essa decisão. A Federação Russa terá que tomar essa decisão. Acho que os ucranianos demonstraram disposição para entrar, por exemplo, em um cessar-fogo completo para criar espaço para negociação. Em algum momento aqui, em breve não. Daqui a 6 meses, você sabe, os russos. Putin decidir se eles estão sérios sobre a paz. Espero que estejam. Seria bom para o mundo acabar a guerra. Qual é a sua avaliação das condições russas que foram apresentadas? E também Dmitry disse, após suas conversas com o Sr. Witkoff ontem, que os SNUA e a Rússia poderiam retomar voos diretos como uma possível medida de construção de confiança. Você apoia isso para quê? Eu não ouvi nada sobre voos diretos, posso te dizer, mas não sei quem vai voar neles. Porque todas essas pessoas estão sancionadas. Mas eu só diria a você que a coisa que eu apontaria é esta. Eu não estou, vamos esperar e ver. Os russos conhecem nossa posição em termos de querer acabar com a guerra. E saberemos pelas respostas deles muito em breve se eles estão sérios em prosseguir com uma paz real ou se é uma tática de atraso. É uma tática de atraso. O presidente não está interessado nisso. Se isso está prolongando as coisas, o presidente Trump não vai cair na armadilha de negociações intermináveis sobre negociações. Saberemos em breve se a Rússia está ou não séria sobre a paz. Se estiverem, será ótimo. Então podemos avançar em direção à paz. Se não estiverem. Então teremos que reavaliar onde estamos e o que faremos daqui para frente sobre isso. Mas não estaremos em uma posição diferente da que estamos hoje, ou da que estávamos quando ele assumiu o cargo. Ele queria saber no início de sua administração: a paz é possível? Estamos testando para ver se os russos estão interessados na paz. As ações deles, não as palavras, as ações determinarão se eles são sérios ou não. E pretendemos descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Quais condições? Eles apresentaram condições adicionais depois de você. Então, novamente, quero dizer, isso faz parte do vai e vem dessas coisas. Eu tive ligações telefônicas com líderes estrangeiros e depois leio o resumo e é como, dissemos, você nunca... Eles disseram algo para mim. Eles nunca disseram. Acho que isso faz parte do jogo neste lugar ou algo assim. Mas veja, eu não. O ponto principal é, para mim, no final do dia, o que vai importar aqui é se vamos nos mover em direção à paz ou não. Se a paz for real, saberemos em breve. Se eles não estiverem interessados na paz, saberemos em breve e tomaremos decisões com base nisso. Espero que sejam reais. Há alguns sinais promissores, há alguns sinais preocupantes. Não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que isso seria fácil, mas vamos descobrir mais cedo ou mais tarde. E vamos apenas dizer que estou esperançoso. Continuo esperançoso. Preciso ter esperança de que a paz é possível e que os russos estão sérios sobre a paz. Queremos que eles estejam sérios sobre a paz. E espero que estejam. Mas saberemos mais cedo ou mais tarde. Chame a Daphne da Reuters. Daphne Reuters. Oi, desculpe atrás. Seu sobrenome é Reuters? Sim. Isso é bem legal. E então, como você prossegue? Sobre a meta de gastos com defesa de 5%, você recebeu resistência a essa ideia? Enquanto esteve aqui esta semana, você mencionou ontem até 5% foi sua linguagem. O que você quer dizer com até 5%? Bem, eu disse, até um caminho para chegar a 5% em algum momento. Não estou dizendo, mas para chegar a esse ponto, achamos que é o necessário para que a OTAN enfrente as ameaças identificadas. Aqui está a boa notícia. A boa notícia é que todos, em geral, com algumas exceções, estão gastando mais em defesa hoje do que há 3, 4, 5 anos. Isso é positivo. Essa tendência precisa continuar. As linhas de tendência são boas, mas precisam continuar. Isso não é gastos, isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre capacidade. Para que a OTAN seja mais forte, ela precisa de parceiros que sejam mais fortes. Os Estados Unidos se comprometem com a OTAN e continuam a fazê-lo. Estamos tão envolvidos na OTAN hoje quanto sempre estivemos. E pretendemos continuar assim. Mas tem que ser uma aliança real. E isso significa que aliados devem aumentar suas próprias capacidades. Espero que 2 coisas tenham levado a isso. A primeira é que a guerra na Ucrânia, eu acho, alertou muitos sobre ameaças reais e guerra real. E a outra é, eu acho, a pressão e as declarações do presidente Trump, que têm sido bastante consistentes sobre aumentar seus gastos. Então toda essa trajetória de mais gastos com defesa começou, acredito, lá em 2017, 2018, durante o primeiro mandato do presidente Trump. Queremos que essa tendência continue.
E esperamos que, quando os líderes se encontrarem em Haia, haja compromissos adicionais e mais firmes nessa direção. Acho que é benéfico para a aliança. Quanto mais fortes forem nossos parceiros na OTAN, mais capazes nossos parceiros na OTAN forem, mais forte será a OTAN. E todos deveriam ser a favor disso. E desculpe, só para seguir, você tentará obter a meta oficial como 5%, em vez de 2%, e os Epstein-Barr se comprometerão com 5%? Claro, estamos indo para lá agora. Teremos que gastar mais em segurança nacional porque temos uma presença global. E esse é o ponto que acho que foi feito e perdido em muitos lugares. Os Estados Unidos também têm obrigações de aliança no Indo-Pacífico que assumimos. Estamos atualmente envolvidos na abertura do Mar Vermelho para que o transporte marítimo global para todos, incluindo nossos parceiros europeus, possa se tornar possível novamente. Estamos engajados nisso. Interdições contra drogas e gangues no hemisfério ocidental. Obviamente, há todo tipo de questões acontecendo em diferentes partes do mundo, incluindo. Estamos preocupados com o ressurgimento de células terroristas, seja na África ou no Oriente Médio. Então, o ZEU tem essas obrigações globais e temos a China passando pela maior e mais expansiva expansão militar em tempos de paz da história. Portanto, precisamos enfrentar todas essas questões e estamos engajados em todas elas. Então, vamos ter que aumentar os gastos em nosso país. Acho que nosso compromisso com a OTAN não é apenas gastar 3 e poucos por cento do PIB. É sustentado por um período extraordinário de tempo. E isso continua. Então, veja, acho que nossos parceiros sabem que precisam fazer mais. Todos indicaram que querem fazer mais. Eles começaram a fazer mais. E essa tendência precisa continuar. Senhor, secretário, você mencionou que se encontrou com as pessoas. Pare de arrastar os pés, prolongando isso. Há algo que você tenha dito, talvez não ameaças, mas há algo que você disse que precisa fazer? Queria ver concretamente do lado russo para... Sim, paz. Queremos ver paz. É ótimo. Conseguir o cessar-fogo primeiro e não há negociação. Paz significa parar de atirar uns nos outros. É simples assim. Há condições para uma paz final e você deve trabalhar com ambos os lados. E eu disse desde o início, a única maneira de uma guerra terminar em um acordo negociado, se não for uma rendição incondicional, então é que ambos os lados façam concessões. Não vamos prejulgar quais são essas concessões, porque essas concessões dependerão do que a Ucrânia aceitará e do que a Rússia aceitará. Mas temos que dar passos concretos em direção à paz. Não estamos interessados. Não estou acusando-os disso. Digo, não estamos interessados em negociações sobre negociações. Que não vamos continuar com isso para sempre. Então nada disso foi ameaçador. Acho que foi mais uma explicação de que este é o nosso cronograma. E em algum momento ficará claro se você quer paz ou não quer paz. E esse tempo está chegando. É bem curto. Ao mesmo tempo, como vimos agora, membros do Congresso começaram a apresentar projetos de lei para aumentar as sanções. Então, haverá uma pressão crescente do Capitólio para impor sanções que não seremos capazes de impedir. Se de fato não estivermos fazendo progressos em direção à paz, todos esses fatores foram explicados da maneira mais gentil possível. Espero que ele leve essa mensagem de volta para Moscou e fique claro que precisamos começar a ver progresso real. Ou teremos que concluir que eles não estão interessados na paz. Mas vamos torcer para que estejam, porque acho que seria melhor para todos se estivessem. Bem, precisamos ouvir uma resposta a isso. Quero dizer, você só terá conversas, enquanto as conversas forem sobre algo. Não pode ser apenas conversas sobre conversas no final. Acho que inicialmente era importante conversar porque não falávamos com eles há muito tempo. Mas agora chegamos ao ponto em que precisamos nos encontrar. Fazer progresso. E se não estivermos fazendo progresso em direção à paz, então temos um conjunto de fatores que precisamos levar em consideração. Mas esperançosamente vamos fazer progresso em direção à paz. Permaneço otimista de que podemos. Será difícil, será complicado, mas estou otimista de que podemos. O terremoto em Myanmar, quero dizer, normalmente nesses eventos você teria 200 americanos com equipamentos especiais, Smith e Dove, especialistas em sua área, salvando vidas para sempre. Isso não aconteceu porque eles têm feito um ótimo trabalho. É governado por uma junta militar que não gosta de nós, dificulta a nossa movimentação nesse país. Eu diria que esses eventos nunca são políticos. Eles foram para a Síria, por exemplo, no terremoto Turquia-Síria. Eventos. Mas nós não somos o governo do mundo. Agora vamos fornecer assistência humanitária, como todos os outros fazem, e faremos o melhor possível. Mas também temos outras necessidades que precisamos equilibrar com isso. Não estamos nos afastando da assistência humanitária. Mas eu volto a outros países ricos. Todos eles deveriam estar contribuindo. Vamos fazer a nossa parte. Já temos pessoas lá. Teremos mais pessoas lá. Ajudaremos o máximo que pudermos. Não é o lugar mais fácil para trabalhar. Eles têm uma junta militar que não gosta de nós. Não necessariamente nos permite operar naquele país da maneira que gostaríamos. Isso teria impedido nossa resposta, né? Dito isso, estamos dispostos a continuar ajudando na crise humanitária. Outros países precisam fazer o mesmo.
A China é um país muito rico, a Índia é um país rico. Há muitos outros países no mundo e todos deveriam contribuir. Não acho que seja justo supor que os Estados Unidos precisam continuar a arcar com 60%, 70% da ajuda humanitária ao redor do mundo. Estaremos no ramo da ajuda humanitária, mas também temos outras prioridades, que são prioridades de interesse nacional dos Estados Unidos, e vamos alinhar tudo isso para que esteja devidamente equilibrado. Especialistas afirmam, que a razão não é pela política em Myanmar, mas pelo desmantelamento dos ilhados que Sumerauá não se poderia empregar. Sim, eu não escuto especialistas. Não são especialistas reais. Essas são pessoas que fazem parte dessa ONG. Complexo industrial. Essas são pessoas que ganham milhões e centenas de milhões nessas ONGs em todo o mundo, que se levantam e são inundadas com dinheiro do Zerewa, dinheiro dos contribuintes. E então temos que gastar 100 milhões para levar 10 milhões às pessoas. Não vamos mais fazer isso. Ok? Nós paramos. Não vamos mais gastar 100 milhões de reais para levar 10 milhões aos destinatários. Não vamos financiar essas ONGs globais em todo o mundo que vivem disso. Não vamos fazer isso. Estamos preparados para ajudar e trabalhar com governos e ONGs apropriadas no local que estão fornecendo assistência. Estaremos lá e seremos úteis. Existem muitos outros países ricos. Eles também deveriam contribuir e ajudar, e alguns estão e outros não. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar a fazer a nossa parte. Mas isso será equilibrado com todos os outros interesses que temos como país. Não somos uma nação, somos o país mais rico do mundo, mas nossos recursos não são ilimitados. Eles não são ilimitados. E temos uma dívida nacional massiva e também temos muitas outras prioridades. E é hora de recalibrar tudo isso. Então estaremos lá. Seremos úteis quanto pudermos. Temos outras coisas para cuidar, mas nos importamos com o que aconteceu lá e gostaríamos de ter um governo mais cooperativo. Senhor secretário, o Oriente Médio foi parte da sua discussão aqui na OTAN. Isso é mais pressão para aqueles que precisam usar a sua própria. Sim, quero dizer, sobre os Houthis, todo mundo quer passar seus navios pelo Mar Vermelho. Somos os únicos fazendo algo a respeito, mas todos querem, você sabe, passar seus navios por lá. Como eu disse, fizemos um grande favor ao mundo ao enfrentar esse grupo de criminosos que, infelizmente, possuem armamento sofisticado que podem usar. Quero dizer, eles atacaram com 150, 160 navios mercantes, 174 vezes eles atacaram a Marinha dos Estados Unidos. Então, acho que o mundo deveria ser grato aos Estados Unidos por estarem envolvidos nisso e fazendo isso. Todos nos agradecem por isso. Entendo que essas nações têm capacidades limitadas. Apesar de serem países muito ricos, ninguém mais pode projetar poder lá e fazer isso. Mas dito isso, achamos que essa missão vai dar frutos e é necessária. Não podemos deixar um grupo de criminosos controlar isso. No caso do Irã, não conheço nenhum país no mundo que esteja animado com a possibilidade de o Irã ter capacidade de armas nucleares. Alguns são mais enfáticos sobre isso do que outros. Tivemos conversas sobre isso. O presidente gostaria de saber o que ocorrerá, mas ele também deixou claro que não haverá um Irã armado nuclearmente. Isso não vai acontecer sob sua supervisão. Senhor secretário, qual é a sua mensagem para cidadãos estrangeiros que podem ter medo de vir para os Estados Unidos porque estão preocupados com a possibilidade de serem detidos por algum erro administrativo menor, porque podem ter algo em seus telefones, como críticas ao presidente ou ao conflito Israel-Gaza, e agora não querem vir para os Estados Unidos? Não, pessoas com telefones verificados e você será encaminhado ao CBP. Geralmente são pessoas sinalizadas ao entrar. Se você não vem para protestar pelo Hamas, incitar conflitos, criar tumultos ou vandalizar, não tem com o que se preocupar. Mas milhares e milhares de pessoas entram no Zeda todos os dias para realizar negócios, para viajar, para fazer todo tipo de visita a parentes. Isso acontece todos os dias. É muito comum e ninguém tem problema. Quero dizer, se você está vindo aqui para criar problemas, provavelmente terá um problema. Se você está vindo aqui para criar problemas não aqui para os Estados Unidos, provavelmente terá um problema. Não seremos tolos em deixar pessoas entrarem em nosso país que estão vindo aqui para destruir as coisas. Isso não vai acontecer. Secretário, os russos mostraram interesse real na paz? Quando fala de cronograma, refere-se a semanas ou meses? Acho que estamos falando de semanas, provavelmente. Sim. Quero dizer, você sabe, há muito que precisa acontecer aqui nas próximas semanas para que isso seja real. Em termos de concreto, eu acredito que concordaram com certas coisas. Quero dizer, acho que há coisas que não são tão marcantes agora como eram antes. Obviamente, ambos os lados afirmam que o cessar-fogo está sendo violado, como é típico em cessar-fogos como este. Mas dito isso, não é concreto em termos de estarmos mais próximos da paz? Quase em paz porque conversamos, mas não estamos.
mais perto da paz porque temos um acordo em mãos para acabar com este conflito. Mas vamos saber em breve, esse é o meu ponto. Eu faço todo mundo, você sabe, as pessoas veem, bem, Putin, você não pode confiar nele. Não se trata de confiar em Putin, não se trata de confiar em ninguém. Trata-se de ações. Se você está interessado na paz, você para de lutar e estabelece as condições pelas quais está disposto a terminar uma guerra. E elas têm que ser condições razoáveis, certo? Nada de coisas malucas. Se você está interessado na paz, é isso que você faz. Se você não está interessado na paz, então você meio que prolonga e inventa desculpas. E você? Puxa, e sabemos disso, e não vamos nos deixar levar por isso. Mas vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Vamos torcer, e você sabe, vamos ser otimistas de que não é essa a direção que estamos indo. Estamos preparados se for, mas vamos torcer para que não estejamos indo nessa direção. Isso é apenas uma tática de atraso. Certo, mais uma, e então encerramos. Vocês não querem ir para casa? Vieram. Secretário, seus aliados aqui e também a Ucrânia acreditam que a Rússia está realmente se preparando para lançar outra campanha, uma campanha militar, assim que a temporada de inverno terminar. Você tem alguma razão para duvidar disso? Bem, então saberemos que eles não estão interessados em paz. E este vai ser o tipo de ciência de dados que eu vou perceber. Locais de emissão estão ativos. Bem, novamente, eu entendo. Então isso significa que eles estão violando o cessar-fogo. Isso não é um bom sinal, mas acho que lhe diria que no fim é uma guerra agora. As coisas vão explodir na Ucrânia e dentro da Rússia porque ainda há uma guerra acontecendo. É isso que estamos tentando acabar. Se tivermos um verdadeiro cessar-fogo, que é o que queríamos, um cessar-fogo completo, nada deveria estar explodindo. Mas os russos não concordaram com isso. Eles queriam um parcial. E então, quando você entra nesses parciais, essas são razões pelas quais não pressionamos por um parcial. Vamos aceitar porque é melhor do que nada. Mas razões não pressionamos? Mas não pressionamos por um parcial? Porque sempre há disputas sobre o que você está atingindo e o que não está atingindo. Mas no final, isso ainda é uma guerra e queremos que ela pare. O fato de que locais religiosos estão sendo atingidos, ou locais de energia estão sendo atingidos, ou locais civis estão sendo atingidos. É por isso que a guerra é uma coisa ruim. E é por isso que o presidente quer acabar com ela. Quanto a eles conduzirem outra campanha, bem, então isso será um sinal muito claro, certo? Se de repente acordarmos amanhã e os russos estiverem lançando uma ofensiva massiva, então acho que isso é um sinal bastante claro. Eles não estão interessados em paz. Isso ainda não aconteceu. Esperemos que não aconteça. Queremos saber se eles querem paz ou não. E se quiserem, então há um caminho e estamos dispostos a ajudar. Se não estiverem, então é bom saber cedo para que possamos ajustar nossas políticas de acordo. Tudo bem. Obrigado, pessoal.